Boa tarde. Vamos ver quem entra. Esperar um pouquinho. Ah lá, a Mila já entrou. Tudo bem, gente? Oi, Mila, tudo bem? Pronto, temos pessoas entrando. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Oi, Mila. Vamos. Eu vou começar hoje dando uma introdução, fazendo uma apresentação, trocando ideias com vocês. Oi, Cris. Então, se vocês tiverem ideias, tiverem dicas, vocês me falam, tá, gente? Que na verdade é mais uma troca de ideias mesmo. Olá, Nathalie? E é para ajudar vocês, tá? Então, seria legal também se vocês reunissem dúvidas que vocês tenham no processo de tradução, que é, na verdade, que eu acredito que seja, na verdade, quando... Só um minutinho, tá, gente? Que seja, na verdade, quando a gente tenha mais dúvidas, né? Quando surgem dúvidas, a gente, na verdade, mais quando a gente revisa, que é o meu caso, ou quando a gente traduz, né? Vai traduzir uma frase de uma forma, e você fala, nossa, mas será que é dessa forma mesmo? Qual que é a regência desse verbo? Coisas desse tipo, que é o que acontece comigo e que por isso que eu decidi fazer esse Periscope. E na verdade, infelizmente, os erros de tradução são muito repetitivos. As pessoas acabam fazendo os mesmos erros sempre e então vamos evitar isso, né? Eu acredito que a maioria de nós traduz para o português, então eu acredito que seja essencial sabermos o português. Se não perfeitamente próximo do perfeito. E para os que não forem... Vocês só me perdoam, porque às vezes eu vou ter que bloquear algumas pessoas inconvenientes. Para os que não forem tradutores, também vale a pena, porque eu acredito que escrever corretamente é uma forma de você se apresentar em e-mails ou em qualquer outro local no qual você precisa escrever, se apresentar ou enviar uma comunicação. Pelo menos comigo, eu sempre me impressiono quando eu vejo um texto bem escrito, um e-mail bem escrito. Então, não custa, né? A gente aprender de forma adequada o português e escrever a nossa própria língua de forma adequada. Para os tradutores, eu acredito que seja ainda mais essencial, senão não tem nem desculpa, né? A gente tem que escrever certo. Se não escreve certo, tá na profissão errada. Então, essa que é a ideia. Então, se vocês tiverem algum caso em que vocês tenham dúvidas, queiram discutir, me manda por e-mail, que daí na próxima transmissão a gente discute isso. Não vou falar para vocês me escreverem por comentários, porque às vezes fica confuso o comentário, passa rápido e a gente acaba perdendo ele. Mas se vocês me mandarem por e-mail, eu anoto e a gente conversa com mais calma na próxima transmissão, tá? O meu e-mail é caroline, com E no final, @alberoni.com.br. Ou é só entrar em contato em uma das mídias sociais e aí eu passo o e-mail e vocês vão me falando como que tá indo e tudo mais. A ideia é realmente trocar ideias, tá? Hoje eu pensei em fazer mais uma apresentação. A próxima transmissão, as transmissões serão semanais, toda segunda-feira, às 14h, tá? Então vai ser sempre. Quando não tiver, por ocasião de algum feriado, alguma coisa, eu aviso vocês. Mas vai ser sempre nesse horário. Caso vocês também queiram receber, sei lá, notícias, perdeu uma transmissão de uma semana, não sabe se vai ter na próxima, ou, enfim, informações gerais sobre essas transmissões,
me envie um e-mail que fala, eu gostaria de receber notícias por e-mail. Que daí eu envio, eu coloco você na mailing list desse Periscope exclusivamente, eu não vou mandar comunicações de outros assuntos, e aí eu envio novidades e notícias de última hora, ou é só me seguir no Twitter também, né, o meu Twitter profissional é @alberonitrans, tudo junto. Me segue no Twitter, que lá é onde eu vou ficar fazendo as comunicações gerais. Qualquer novidade que tiver, vai ser lá que eu vou falar sobre essas transmissões, ok? Então lá não tem como você perder nada. Toda segunda, então, a próxima segunda-feira, no dia 19, às 2 horas da tarde, a gente volta. A ideia não é ser uma coisa muito longa, tá, gente? Porque é meio de semana, todo mundo trabalha. É mais fazer um intervalinho mesmo pós-almoço para tomar aquele cafezinho, um chá, uma água, o que é um biscoitinho, um chocolate, pra gente descontrair, acordar depois do almoço e dar uma quebra na segunda-feira meio chata também, né? E para depois continuar com os nossos projetos normais. E assim, dessa forma, não atrapalha ninguém também. Um intervalinho de meia hora no dia, se a gente não tiver muito crazy com projetos, dá para ser feito, né? Dá para até incluir, de repente, no horário do almoço para quem almoça mais tarde. A ideia, então, como eu falei, desses periscopos, veio, na verdade, do meu próprio trabalho, porque eu, revisando trabalhos, eu via que mesmo tradutores muito bons, assim, com uma qualidade de tradução mesmo boa, cometem erros bobos e que, sei lá, às vezes também a gente esquece, né, das aulas de português da escola. Porque não é nem questão, gente, de nova ortografia, porque eu acho que as pessoas até têm muito mais cuidado com a nova ortografia do que com outros erros de tradução. Então, vai desde pontuação, ao uso da gramática em si, quanto à regência de verbos, por exemplo, ou uso de maiúsculas e minúsculas. São coisas mais básicas mesmo. Bom, aí eu pensei em hoje a fazer meio que um apanhado geral, mais assim, dicas gerais que eu pego de guias de estilo de clientes. Quem trabalha com principalmente agências e aí consequentemente tem clientes grandes, eu digo, né, de grande porte, eles têm guias de estilo, nos quais você tem dicas da preferência do estilo deles em geral, tanto gramaticalmente quanto em questão do léxico que eles preferem usar, e de dicas básicas, de que as pessoas realmente acabam errando. Eu anotei aqui alguns, então, para a gente falar hoje, para a gente conversar hoje, já que vai ser mais como uma introdução. E aí, nos próximos, eu vou escolher um tópico, 2, 3, vamos ver como que vai ser o tempo. E aí, a gente conversa sobre eles. Caso vocês tenham alguma dúvida que dê para escrever aqui nos comentários, é só escrever, que eu já respondo na hora. Agora, se for dúvida mais elaborada, pode me mandar e-mail ou me chamar nas mídias sociais que a gente tira a dúvida e depois até disponibiliza para o resto do pessoal, tá? Bom, uma das dicas que a gente sempre vê em guias de estilo é o uso de letras maiúsculas e minúsculas, como eu falei. O que confunde bastante é principalmente quando a gente trabalha do inglês, porque o inglês ele gosta muito de usar letras maiúsculas iniciais, né? Então, se você, por exemplo, tem títulos e subtítulos, todos eles vão, na maioria dos casos, vão estar em letras maiúsculas, todas as iniciais das palavras, inclusive, às vezes, partículas, né? Que as partículas são preposição, conjunção, artigo. Inclusive, essas partículas, eles colocam em letra maiúsculas iniciais. Olá!
Então, no português isso é diferente. No português, o uso de iniciais maiúsculas já é bem restrito. É mais para aquele básico que a gente aprendeu na escola, de nomes próprios, então nomes de pessoa, nomes de cidade, qualquer que for, seja um nome próprio de alguma coisa ou de alguém, aí você tem a inicial maiúscula. Caso contrário, sejam eles reais ou fictícios, tá, gente? Mesmo que for nome de personagem, nome de instituições de ensino, por exemplo. Tudo que é nome próprio. Agora, o que confunde? Dias da semana, mês, estação do ano. Tudo isso é usado em letra maiúscula no inglês, mas não no português. Então, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tudo começa em letra minúscula, não em maiúscula. Janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, letra minúscula, não em maiúscula. Que mais? Estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, letra minúscula. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, letra minúscula. Cursos, aí já vem mais a questão da tradução em si, que eu vejo muito em erros de tradução. Nomes de cursos, de disciplinas, de cargos, eles não são colocados em letra maiúscula. Então, gerente, por exemplo, não vai em letra maiúscula, é letra minúscula no português. O que acontece é que a gente é muito influenciado pelo inglês mesmo. Eu não sei como que é nos outros idiomas, mas eu vejo que é muita influência do inglês isso. Eles colocam manager, por exemplo, em letra maiúscula, vice president em letra maiúscula, mas em português é letra minúscula, tá, gente? Departamentos também, domínios do saber, ou seja, português, matemática, ciências. Essas são... Você pode escolher, pode ser tanto em letra maiúscula quanto em letra minúscula. Eu prefiro particularmente colocar tudo em letra minúscula, tá? Para não confundir mesmo, porque às vezes você não se refere ao domínio do saber, mas se refere sei lá, ciências de alguma outra forma, não ao domínio em si. Então, para não confundir, para não errar nunca, opte pelo mais simples. Essa que é a regra geral, na verdade. Não querer rebuscar demais, não querer inventar moda. Vai pelo mais simples que você nunca erra. Isso cargos é um erro muito comum que tem. Daí a gente vai automaticamente, né? A gente segue o uso de letra maiúscula, letra minúscula do original em inglês. Para quem é tradutor, tá, gente? Para quem não é, fica a dica também. Então, nomes próprios de seres mitológicos, de instituições, de festas e de festividades. Eu acho que isso é curioso também. Carnaval, Natal, Páscoa é em letra maiúscula, tá, gente? A não ser que você não se refira à festividade em si, né? Ela fez um carnaval com a história que eu contei. Nesse caso, não se refere à festividade em si. Mas aí você coloca em minúscula. Mas caso contrário, se refere à festividade, é em letra maiúscula. Carnaval, Natal, Ano Novo, Páscoa. Nomes de periódicos. Periódico é tudo aquilo que é lançado com periodicidade. Então, pode ser desde diariamente a anualmente. E na maioria dos casos são revistas e jornais, né? Então você tem o Estadão ou revista Super Interessante. Elas são em letra maiúscula, porque se refere a um nome próprio, né? E outra coisa que é muito importante é que elas devem ser destacadas de alguma forma no texto. Então, normalmente elas devem ser italicizadas, né? Devem ser colocadas em itálico para destacar aquilo como nome de alguma coisa, como nome do periódico. O mesmo vale para livros. O uso de maiúsculas e minúsculas em livros não é obrigatório, mas o uso de itálico tá? Então você coloca em itálico para diferenciar, mas porque às vezes você pode confundir. O texto pode continuar de uma forma que faça sentido para aquele nome, e aí não dá para as pessoas saber qual que é o nome do livro ou se é a frase que está continuando. Então, por isso que você precisa colocar em itálico, para destacar que aquilo é o livro. Qual que é o nome do livro? É esse, tá?
E lembrando então que sempre que você for colocar algo em itálico, em letras maiúsculas, por exemplo, se você estiver utilizando, você for escrever o nome de um livro em letra maiúscula, com iniciais em letra maiúscula, tá, gente? Lembrem-se de que artigo, preposição, conjunção não é colocado em letra maiúscula, ele continua em minúscula. Então, de, do, em, na, e todas as variáveis, né? Não vai em letra maiúscula, fica em letra minúscula. Aí, a questão também na tradução é que as pessoas, como seguem muito o original, acabam colocando tudo quanto é título e subtítulo, todas as palavras em letra maiúscula. Só que em português não é assim. É só a primeira letra da primeira palavra da frase, o resto tudo é em minúsculo. A não ser, é lógico, que o cliente expresse que o estilo dele, que é para seguir o uso de maiúsculas e minúsculas do source, tá? Do texto original. Caso contrário, vocês seguem a regra do português. Só a primeira palavra, a primeira letra da primeira palavra em letra maiúscula, o resto tudo em minúscula. Tanto em título, quanto em subtítulo, quanto em frases destacadas dentro do texto, ok? Acredito que sobre o uso de maiúsculas e minúsculas seja basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Algum caso que eu possa ter esquecido de mencionar, que vocês já encontraram, foram corrigidos, corrigiram e de alguma forma tem dúvida? Não? Bom, se surgir é só me avisar mais tarde, ok? Outra coisa que eu encontro bastante dizem que é opcional para títulos de livros e documentos. Línguas e nacionalidades. Sim, línguas e nacionalidades também é em minúscula. É diferente do inglês. Brasileiro em minúscula. Deixa eu só anotar aqui. É livros e documentos que outra pessoa tinha perguntado, né? Nacionalidade é tudo em minúscula, a não ser o nome do país. O nome do país é em maiúscula, mas nacionalidade não, é em minúscula. Brasileiro, italiano, ao contrário do português, tá? Livros, como eu falei, é facultativo, mas tem que haver o destaque no meio do texto. Geralmente é em itálico. Ok. Uma coisa também que é bem usada no inglês, aí já falando de mais relacionada à pontuação, né? Mas que a gente não usa no português, é o traço. Muitas vezes o texto em inglês usa traço em um aposto, por exemplo, né? Que são aquelas informações extras adicionadas à frase, que geralmente, se você removê-la, não deixa de fazer sentido para a frase. Então, são informações extras mesmo. No inglês é muito usado esse traço. No português, a gente usa o parênteses normalmente, né? Aí, o que acontece? As pessoas seguem isso, deixa igualzinho que tá no inglês. Só que no português fica muito estranho, porque se você for ver um texto escrito originalmente em português, é muito raro você usar o traço para esse tipo de coisa. Então, o certo é você usar realmente quando for essencial. Nos outros casos, substituir. Substituir, na maioria das vezes que dá certo para substituir, é pelo próprio parênteses mesmo. Ou por vírgulas, porque como todo aposto, né? Você coloca a informação entre vírgulas. Ou dois pontos, e aí você coloca a informação na frente. Tudo vai depender do contexto, né? Do que está sendo colocado na frente do traço ou entre traços mesmo. Se for entre traços, vírgula e parênteses. Agora, se for só um traço, depois tem essa frase adicional e um ponto final, aí você coloca 2 pontos, 2 pontos daí nesse caso. Seria
a solução. Mas o importante é você sempre, na medida do possível, substituir isso, não deixar muitos traços no texto em português, porque vai soar estranho. Vai soar como algo traduzido ou como um texto escrito por uma pessoa que não tem muito domínio do idioma. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas aposto, como eu falei, é como uma informação adicional, né? Deixa eu pensar. Maria foi ao shopping, aí coloca o traço, né? Que abriu há uma semana, outro traço, e comprou 2 bermudas. É lógico que não seria assim no inglês, né? Mas eu tô falando um exemplo bem básico. Essa informação a mais que abriu há 2 semanas, ela é indispensável para o texto, né? Se a gente remover, a frase continua normalmente, com sentido e tudo mais. Isso, em vez do traço, coloca parênteses ou vírgulas, tá? Como é uma frase meio que completa dentro da outra frase principal. Nesse caso, são as 2 únicas opções. Bom, se vocês virem alguma coisa durante as semanas, encontrarem um exemplo usando traços no inglês e quiserem de repente discutir, me manda que daí a gente discute e vê qual seria a melhor opção, se vocês tiverem dúvidas e não souberem como agir dessa forma, tá? Vamos ver outra coisa que a gente poderia falar aqui hoje, caso vocês não tenham dúvidas. O uso de aspas. O uso de aspas simples, que é aquele de um só, né? Só um coisinho, não 2, as aspas duplas. É só um, que é o que normalmente a gente usa, inclusive, para acentuação, né? Que é a mesma tecla que a gente normalmente usa para acentuação, dependendo do teclado do computador. O uso de aspas simples só é usado independentemente de como tiver o arquivo original, só é usado dentro de aspas duplas. A gente não usa aspas simples no português. Mesmo, mas eu só tô falando, sei lá, tô querendo dar um destaque numa palavra. É aspas duplas, não simples. As aspas simples são só usadas realmente se você quiser usar aspas, só que você já usou aspas, você já está dentro de uma frase entre aspas duplas. Aí você quer colocar outras aspas, então você coloca aspas simples. Fora esse caso, jamais use aspas simples, independentemente de como estiver o source, tá? O arquivo original, de como estiver, seja ali em inglês, em francês, em italiano, ok? Essa regra é bem simples, bem básica, é só você realmente, você já usou, como a regra do parênteses, né? Se você tem uma frase dentro do parênteses e aí você quer adicionar outro parênteses dentro do parênteses, você não vai colocar 2, né? Você coloca o colchetes, que é aquele quadradinho. Então, você tem uma frase dentro do parênteses. Dentro dessa frase, dentro do parênteses, você quer colocar outro parênteses. Em vez de colocar o parênteses, você vai colocar os colchetes, que são aqueles quadradinhos, não os parênteses em si, ok? Então, aí, aspas e parênteses, o uso de aspas e parênteses em conjunto. Alguma dúvida, gente? A gente tem mais uns 5 minutinhos aí, vamos ver o que a gente consegue cobrir ainda hoje. Algo muito importante também que eu vejo sempre é espaço duplo em tradução. Para quem é tradutor aqui nesse caso, né? Mas também não custa para as outras pessoas que se importam muito com detalhes e acham importante ter um cuidado extra com essas coisas. Se você tiver, antes de entregar um trabalho, sempre procure, sabe aquela ferramenta do Word que é localizar e substituir? Usa ela para procurar espaçamento duplo. Então, na área em que está escrito localizar, você dá 2 toques no espaço, como se você estivesse realmente dando 2 espaços.
E na área de substituir, você coloca só um espaço. Então, você dá uma batidinha na barra de espaço. E aí, você vai escanear esse documento por espaços duplos. E você já pode substituir automaticamente usando a ferramenta de localizar e substituir. Ou, às vezes, pode até ter mais do que 2 espaços duplos entre frases, ou ter espaço duplo, ou até mais de 2 espaços duplos no final de parágrafos, né? Então, limpa tudo isso, porque tudo isso é desnecessário. No meio de frase, na verdade, não é nem questão de ser desnecessário, mas de ser errado. O que pode acontecer é, devido à formatação do arquivo original, quando você vai passar ele, de repente você usa uma ferramenta para traduzir, quando você vai gerar o clean, pode dar esse problema mesmo, ele gera mais espaços, a hora que for juntar os segmentos, por exemplo, do Trados, ele vai gerar mais espaço. Então, sempre que você, antes de entregar, a hora que você for passar, por exemplo, a correção, o corretor ortográfico do Word, do PowerPoint, de qualquer documento que seja, além de passar o corretor ortográfico, também procura por esses espaços duplos. Se você procurar já pelo espaço duplo, ele vai achar, inclusive, mais do que 2. E aí você clica lá e remove todos os espaços desnecessários. Isso é muito importante e essencial, tá? Para a qualidade e para o visual, para a beleza do documento em si. Isso acontece muito, tá, gente? Essas dicas que eu estou dando são tudo coisas que eu aprendi na profissão mesmo. Graças a Deus, desde o início eu tive muito feedback, eu adoro receber feedback de clientes, eu tive muito feedback de clientes. Isso tudo foram coisas que outros revisores foram me passando, desde que eu comecei. Então eu ia anotando. Eu geralmente digo que eu gosto de aprender com os meus erros. Se a gente não recebe um feedback, não tem como a gente saber se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, certo? Eu fiz aquilo, eu escolhi daquela forma, mas eu não sei se está certo, porque o cliente não falou nada. Bom, então você julga que está certo. Mas, se alguém vem e te diz de outra forma, já que seu cliente não te dá um feedback, é bom você aprender também. E você, de repente, aprender sozinha e começar a aplicar isso em para os seus próprios clientes ou na sua própria vida de alguma forma. E aí, você pode também usar isso como argumento. Se algum dia você for corrigida, você fala, não, mas isso é regra, tá? Porque feedback, além de você aprender, é bom para você ler, porque às vezes também você é corrigido desnecessariamente ou por um erro de preferência, só que sendo considerado erro mesmo. E preferência não é erro, é só mais uma indicação de que aquilo deve ser usado como preferência nos próximos trabalhos. Mas se você recebe feedback, gente, é muito importante, mantenha um glossário pessoal ou um glossário pessoal para aquele cliente, com todo esse feedback e essas dicas que vocês vão pegando desses lugares, e tentando encontrar um método pessoal para assimilar essas dicas. E para não errar novamente. Errar uma vez, ok, mas errar mais do que 2 vezes, 3 vezes, não é todo cliente que tem paciência para ficar te corrigindo toda vez. Ele vai falar tchau, e principalmente dependendo do erro. Se for muito sério o erro, né? A questão é realmente você aprender com seus próprios erros e com essas dicas que as pessoas passam na internet e que a gente pode discutir aqui e usar isso nos trabalhos, ok? Bom, deu meia hora de transmissão, passou rapidinho na verdade. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vai ser mais ou menos isso. Porque hoje a gente falou sobre espaçamentos duplos, a gente falou sobre o uso de aspas e o uso de parênteses e colchetes, a gente falou sobre o uso de traço. Pois passou rápido, até pra mim passou rápido. Falei, gente, meia hora já. A gente falou sobre o uso de maiúsculas e minúsculas. Então eu vou pegar tópicos mesmo, vou separar o que der pra abordar naquela transmissão daquela semana, a gente aborda. O que não der, a gente passa para a próxima semana.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me fazer qualquer sugestão, conversar comigo, me criticar, falar que os meus óculos dão, sei lá, brilham e atrapalham, a voz deu eco à sala, me falem, me mandem e-mail, me deem feedback, que daí a gente vai aprimorando a cada transmissão. Tudo bem? A ideia é essa mesmo, é passar rapidinho, mas para cada um voltar para o trabalho e ninguém ter desculpa de não participar, ok? E aí a gente vai falando, vai trocando ideias, a gente se fala então na próxima semana, segunda-feira, às 2 da tarde novamente. Que vocês todos tenham um bom finalzinho de tarde aí na segunda-feira e uma ótima semana. Obrigada, Mila. Muito obrigada mesmo. Que bom, espero você semana que vem de novo. E todos vocês também. Ai, curtam. Toca na tela e me dá coraçãozinho. Tchau, gente. Um beijo. Boa semana para todos vocês.